Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Anita Natividade Carneiro, que é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é integrante da Rede de Trajetórias de Memória de Porto Alegre e do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, LUPA-URGS. Ela atua na área de História Digital e História Pública, desenvolvendo os projetos Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, Historiar-se e Pesquisador Explica. Anita vem conversar conosco hoje sobre o seu projeto Caminhos da Ditadura e a importância da história pública dedicada aos temas sensíveis. Muito obrigada, Anita, por sua participação no nosso projeto. Anita, você poderia nos explicar o projeto Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, seus objetivos, formato e proposta educativa? Bom, o Caminhos da Ditadura, ele surgiu em 2016, dentro de uma disciplina que eu fiz junto com colegas meus na faculdade. E essa disciplina a gente tinha que criar uma sequência didática. E a gente escolheu falar sobre ditadura. E aí a gente foi tentando pensar de que formas apresentar a ditadura de um jeito diferente. E a partir disso, também eu agradeço muito o Leonardo, que foi uma pessoa que me falou sobre o aplicativo My Maps do Google, que foi a pessoa, então, que me fez ir atrás disso, e acho que sem ele ter me dito, talvez o Caminhos não tivesse existido, né? Então, eu agradeço muito ele, também fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. E a partir, então, desse trabalho, né, eu fui mapeando esses espaços, inicialmente a partir de um mapa físico que eu já tive contato em 2014, a partir de um evento que teve na URGS sobre os 50 anos do golpe. E nesse mapa físico, então, já tinha alguns locais. Depois desses locais, eu fui expandindo e aí pesquisando em dissertações, em teses, em trabalhos de conclusão, que falavam sobre a ditadura em Porto Alegre. E aí eu pesquisava nesses trabalhos espaços que se citava sobre a ditadura aqui em Porto Alegre. Então, o formato do projeto, ele é um mapa digital. Atualmente, ele tem um site que tem outras coisas ali naquele site, tem outros mapas sobre ditadura em outros países ou aqui no Brasil mesmo. E nesse site, então, é onde o mapa está hospedado e tem mais fácil acesso para as pessoas acessarem ele. E aí, depois, também eu criei um Instagram, que foi uma forma de fazer com que o mapa chegasse a mais pessoas no cotidiano, porque o mapa digital ele foi pensado, esse formato, para ser aplicado em sala de aula, para ser usado como ferramenta pedagógica pelos professores. E aí, uma ferramenta pedagógica múltipla, porque não necessariamente o professor tem que usar o mapa digital, mas ele pode usar o mapa digital como inspiração para ver pontos ligados à ditadura perto da escola, ou para pegar informações para fazer uma atividade dentro de sala de aula. Então, dentro disso, depois foi criado um Instagram para que as pessoas que não necessariamente fossem alunos ou professores da rede básica pudessem acessar e ter conhecimento desse espaço dentro da cidade. Então, os objetivos do mapa, né, e do projeto Caminhos da Ditadura em Porto Alegre é romper, primeiro, com a questão de ensinar a ditadura somente a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo, trazer um pouco mais as reflexões sobre ditadura para a cidade de Porto Alegre. E segundo, o objetivo é também romper com esse ensino da ditadura que é muito
voltado para o elenco, né, elencar os ditadores presidentes e não focar nessa parte da resistência e da repressão que aconteceu no período, no cotidiano. Então, trazer um pouco mais para essa vida cotidiana o que aconteceu durante a ditadura civil-militar brasileira aqui na cidade de Porto Alegre. Qual a importância de tratar da história e da memória a partir de locais da cidade onde há marcas da ditadura? Por que esse foi o eixo, a temática escolhida? Então, essa questão da resistência e da repressão, ele foi escolhido, como eu falei anteriormente, muito para romper um pouco com essa visão que se tem na educação básica, né, de ensinar a partir dos períodos dos ditadores presidentes, de falar de cada um, do que aconteceu em cada governo. Então, a ideia foi romper um pouco isso e trazer para o cotidiano essas vivências no nosso território, as vivências nos espaços da cidade, sobre o que aconteceu na ditadura militar. E também porque aquele mapa que eu comentei anteriormente, o mapa físico, que foi a inspiração para o projeto, ele foi um mapa que já tinha essa divisão. Ele já tinha essa divisão de resistência e repressão. E eu achei interessante, então eu acabei optando por deixar assim, eu não modifiquei. E aí, depois, pensando isso, a partir de eventos que eu já participei, já falei um pouco sobre o mapa, que eu fui refletindo que também, a partir dessas intervenções de outras pessoas, comentando que, bom, a resistência e a repressão, elas não dão conta de toda a ditadura, dividir tudo nessas duas questões. E os próprios locais de memória. Existem locais de memória que, bom, se tu for pensar se teve resistência, também teve repressão. Então, o lugar de memória, ele não é só de resistência ou só de repressão. Então, eu tenho essa compreensão de que a resistência e a repressão, elas não vão abarcar tudo. E também tem aquela questão da acomodação, que nem fala o professor Rodrigo Patsa Mota. Enfim, que nem tudo era resistência e nem tudo era repressão. Para a ditadura existir, existiram pessoas que foram as acomodadas, que foram as que só aceitaram ou deixaram passar algumas situações que vivenciaram. Então, eu tenho total consciência disso, mas foi a forma que eu escolhi e que eu entendo que é possível dividir esses espaços assim, né, de compreensão entre resistência e repressão. Por fim, qual a importância da atuação do historiador e historiadora em projetos de divulgação desse passado ditatorial? Bom, a importância do historiador e da historiadora em projetos ligados ao período ditatorial, eu penso que atualmente pelo governo que a gente precisa estar nesse debate público e precisa criar formas de divulgação sobre esse período que sejam mais acessíveis às pessoas, porque a gente vê que, por se tratar de um tema sensível e de um período que ainda é muito recente na história do Brasil, a gente tem que lidar com certos mitos, com certos discursos que, enquanto historiadores, a gente sabe que isso está ultrapassado na academia, mas que isso ainda não chegou para um público mais geral, para as pessoas que não têm tanto contato com esse tipo de debate atualmente. Então, acabam reproduzindo certas histórias, reproduzindo certos mitos sobre a ditadura, a partir de coisas que vão consumindo na internet e achando que aquilo é verdade, né? Ou achando que aquilo faz sentido. Então eu vejo a minha atuação enquanto historiadora nesse projeto muito mais não só ensinar sobre a ditadura, ensinar sobre os espaços ligados à ditadura na cidade, mas muito a ver com os direitos humanos. Pensar essas permanências e rupturas aí da história da ditadura civil-militar brasileira na cidade, mas também dos direitos humanos. O que ainda existe para a gente avançar em direitos humanos no Brasil, ou direitos humanos na nossa própria cidade? O que eu, enquanto cidadã, posso fazer para que esses direitos humanos sejam respeitados e para que não aconteça, né? E aí pensando naquela máxima do educar para o nunca mais, para a gente pensar para que não aconteça mais o que aconteceu durante a ditadura, que foi
essencialmente, a violação dos direitos humanos. Então, eu vejo que essa é a atuação, assim, se inspirar, né, e pensar nesse passado. Então, bom, tiveram pessoas que foram resistentes a esse tipo de governo, e o que hoje eu, enquanto pessoa, cidadã, estudante, profissional, eu posso fazer para que esses direitos humanos que ainda precisam ser defendidos, precisam ser pautados, porque a gente vê muitas violações, talvez não violações iguais ao que eram no passado, mas outros tipos de violações, e identificar esses tipos de violações. O que eu posso fazer para que eles sejam respeitados, né? Para que as pessoas sejam respeitadas e aí, enquanto suas liberdades, enquanto seus direitos. Então, eu vejo o Caminhos da Ditadura nisso, assim, uma forma de reflexão e um portal, assim, digamos, entre o passado e o presente, para a gente pensar sobre direitos humanos. Muito obrigada, Anita, por sua participação no nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.